As mentes mais perturbadas não nascem prontas. Elas fermentam lentamente, como carne deixada ao sol do abandono. No coração do Rio de Janeiro, entre becos esquecidos e vielas abafadas da Zona Norte, uma alma escurecia aos poucos. Caio Brandão, ex-militar, expulso por instabilidade psicológica, passava os dias vagando em silêncio pela Vila Cruzeiro, carregando em si um ódio incubado contra tudo que representava poder. Ele falava pouco, mas seus cadernos estavam repletos de símbolos cortados, recortes de jornais e frases desconexas. Os sussurros vão cessar, o barulho do mundo era a frase mais repetida. Havia algo de ritualístico naquele homem de olhos esbugalhados e andar calculado, como se estivesse sempre esperando o momento certo para algo grandioso e terrível. A vida no complexo do Alemão se tornara cenário do prelúdio de um terror invisível. Os tiroteios noturnos e as sirenes eram tão comuns que o desaparecimento de 2 mulheres em 2 semanas consecutivas mal havia causado alarde. A polícia não deu prioridade. Eram usuárias de crack, acostumadas a sumir e reaparecer. Mas havia um padrão escondido, algo que escapava aos olhos da rotina violenta da cidade. Ambas haviam sido vistas pela última vez caminhando em direção à antiga estação desativada de trens do bairro de Ramos. A escuridão daquele lugar, abandonado desde os anos 80, cercado por mato e entulho, era o refúgio perfeito para um monstro em formação. A mente de Caio criava um mundo alternativo, onde ele era o pacificador definitivo. Seu lar era um abrigo improvisado sob o viaduto da Avenida Brasil, escondido por lonas pretas e placas de madeira furtadas. Ali dentro, a temperatura era sempre úmida, o ar carregado de urina, ferro oxidado e algo mais profundo, o cheiro da decomposição controlada. As paredes internas da tenda estavam rabiscadas com códigos militares, cortes cirúrgicos desenhados com precisão perturbadora e colagens de olhos recortados de revistas. Era ali que ele levava suas vítimas, acreditando estar limpando o sistema emocional do Estado. Caio agia em silêncio absoluto e cada morte era meticulosamente planejada, sem gritos, sem pressa, apenas um ritual de poder e submissão.
A segunda mulher havia sido encontrada 3 dias depois, em um terreno baldio de Bom Sucesso, cuidadosamente disposta sob uma bandeira do Brasil rasgada e ensanguentada. Os dedos estavam quebrados em ângulos impossíveis e a pele do rosto havia sido removida com precisão quase cirúrgica. A letra P fora gravada na testa com algum objeto pontiagudo. O pânico começava a sussurrar entre as bocas da comunidade, mas os jornais só deram destaque à guerra entre facções. A polícia, sobrecarregada e anestesiada pela rotina de horror da cidade, tratou como acerto de contas. O monstro sorria por dentro. Ninguém ouvia, ninguém acreditava nele, e isso lhe dava poder. Rafael Cortés era repórter investigativo da Baixada Fluminense e vivia de escavar os porões do rio, não os políticos, mas os reais, úmidos e fedendo a sangue velho. Quando recebeu a denúncia anônima por e-mail, achou que era mais um trote de alguém com delírios conspiratórios. O pacificador do Brasil é real. Está entre vocês. Vai parar quando as vozes calarem. Mas algo naquele texto o inquietou. Resolveu ir a campo, começando pelos arredores do viaduto, onde uma mulher havia sido vista pela última vez. O calor abafado do subúrbio parecia intensificar o cheiro que saía das frestas da lona preta. Rafael, com sua câmera escondida e gravador ativado, aproximou-se do abrigo como quem encara o vácuo do desconhecido. O que encontrou lá dentro o perseguiu para sempre. Bonecas infantis presas com arames, vidros com dentes humanos mergulhados em álcool e mapas de bairros com pontos vermelhos marcando futuros ataques. Fotografou o máximo que pôde, mas antes que pudesse sair, ouviu passos. Eram suaves, lentos. A tensão explodiu quando a lona se ergueu e, por um segundo, ele viu aqueles olhos. O jornalista correu, tropeçando no concreto, deixando para trás provas e quase a própria alma. Caio não era louco no sentido comum. Era funcional, metódico e, acima de tudo, invisível. Trabalhava vendendo doces nos trens da Supervia durante o dia e estudava a anatomia humana em casa, através de vídeos da Deep Web. Havia algo de místico na forma como enxergava o corpo. Cada vítima era um sistema a ser reconfigurado. Começou a deixar mensagens mais ousadas, pedaços de carne com números escritos à navalha, largados em sacolas plásticas em pontos estratégicos da cidade como Nova
América, Penha e Cascadura. Cada número correspondia a uma letra, formando mensagens cifradas. A polícia começava a considerar um padrão, mas os investigadores estavam presos à lógica das facções, achando que se tratava de algum jogo de guerra psicológica entre o Comando Vermelho e milicianos. Enquanto isso, o corpo de uma adolescente de 15 anos fora descoberto dentro de um bueiro em Del Castillo. Estava ajoelhada, com as mãos unidas como em oração, os olhos costurados com fio de pesca e uma bandeira do estado do Rio de Janeiro gravada no peito. Ninguém entendeu a mensagem. Caio, sim. Rafael Cortés voltou à lona, dessa vez com um policial da ativa, amigo de infância. Entraram armados, mas o abrigo estava limpo. Só havia um gravador com uma mensagem perturbadora. Vocês abriram a porta, agora terão que viver aqui dentro comigo. Rafael sentiu um calafrio. O serial killer os observava, talvez de algum buraco escuro, rindo, pronto para o próximo movimento. À noite, a cidade parecia mais silenciosa do que o normal. As luzes piscavam como em alerta. O monstro deixara de agir às sombras. Queria ser caçado, queria espalhar medo. A pressão na mídia aumentava. O caso finalmente ganhava os jornais da televisão. A alcunha, o pacificador do Rio, surgira, acompanhada de teorias bizarras. Algumas o associavam a ex-militares do BOPE, outras a rituais de seitas. O governador fez pronunciamentos. A polícia montou uma força-tarefa e Caio desapareceu. Mas o que pouco sabia era que ele já estava no centro de tudo, em Copacabana, trabalhando como entregador de aplicativos. Usava capacete, máscara, mochila. A cidade o consumia sem vê-lo. Era o próprio reflexo do caos urbano. No dia 7 de setembro, Caio planejou sua grande obra. A cidade estava em festa, com desfiles e fogos. Aproveitou a distração para invadir um orfanato desativado no bairro do Catumbi, onde, dizem, funcionou uma escola para filhos de militares. Ele capturou 6 moradores de rua, velhos conhecidos seus, com quem jogava dominó no Largo da Carioca. Drogou todos com chá batizado de benzodiazepínicos. Amarrou-os em círculo e iniciou seu ritual. Gravou tudo, cada fala, cada incisão, cada respiração final. Quando a polícia chegou, avisada por um vizinho, Caio havia se enforcado com a própria bandeira do Brasil pendurado no antigo quadro negro
do orfanato. No chão, 6 corpos dispostos como pétalas e a frase "Estado pacificado", escrita com sangue. Um notebook ainda ligado mostrava dezenas de arquivos de vídeo e planos para ataques futuros que nunca aconteceriam. O horror estava consumado, mas as perguntas jamais cessariam. Após a tragédia, a cidade não foi mais a mesma. O caso do pacificador do Rio se tornou lenda urbana, pauta de podcasts, documentários e teses universitárias. Alguns diziam que ele foi um produto da violência estatal, da falência do sistema, da omissão social. Outros que era um psicópata nato, frio e calculista. Mas ninguém podia negar que a cidade, já acostumada com o horror, havia encontrado um novo tipo de medo, o da maldade que se infiltra no cotidiano, que caminha de farda ou de mochila, vendendo bala ou entregando lanche. Na parede da cela onde Rafael foi internado após ter surtado ao rever os vídeos encontrados no orfanato, alguém escreveu com carvão: "O silêncio é o novo barulho". Alguns juram que Caio ainda vive, que o corpo no orfanato era de outra pessoa. Outros acham que ele nunca existiu, mas as mães do complexo ainda rezam à noite. Os trilhos da supervia ainda rangem diferente depois da meia-noite, e a lona preta sobe o viaduto da Avenida Brasil. Bom, ela nunca mais foi removida, porque ninguém tem coragem de abrir aquela porta de novo.